Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Tomasi. Vamos dar continuidade às nossas atividades pedagógicas não presenciais da disciplina de Desenho Técnico 1. Até agora nós estudamos desenho técnico e todos os exercícios, todos os exemplos que nós fizemos são desenhos relativos a uma única peça. Mas é comum nós utilizarmos em desenho técnico desenhos de conjunto, desenhos que mostrem conjuntos mecânicos montados, conjuntos mecânicos na forma de vistas explodidas de montagem, e parte desses desenhos técnicos de conjunto são destinados a elementos de máquina. Então, o assunto da nossa aula de hoje é sobre elementos de máquinas em desenhos de conjunto. Então, em conjuntos mecânicos, nós vamos encontrar elementos, por exemplo, como esses que estão nessas figuras. Então, nós podemos ter em desenhos de conjunto porcas, vejam que aqui eu tenho diversos tipos de porca, diversos tipos de parafusos, diferentes tipos de rosca, né? Roscas autoatarrachantes, roscas métricas, roscas com perfil mais definido, né? Aqui nós temos um pino trava e um pino elástico, então também podemos ter pinos guia que servem para alinhar as montagens. Existe uma gama muito grande de anéis elásticos para eixos, para furos, com diferentes sistemas de trava, uma alta quantidade de tipos e variedades de molas. Também existem os componentes de deslize, como guias lineares e rolamentos. E além de tudo isso, nós ainda temos os nossos elementos de movimentação, que são as polias, desde polia lisa com canal em V, a polias dentadas, ou ainda engrenagens, engrenagens do tipo paralela, como essa, ou engrenagens cônicas, ou outros sistemas com parafuso sem fim. Enfim, tem uma série de elementos de máquinas que são utilizados em desenhos. E esses desenhos, eles têm uma certa forma, uma certa aplicação diferenciada do que nós tínhamos trabalhado até agora. Então a gente vai comentar um pouco de todas essas representações desses elementos, tá? A gente vai começar por roscas, porque roscas são os elementos mais comuns de aparecer em desenho técnico. Pensem há 20 e poucos anos atrás, quando se fazia desenhos à mão, desenhar uma rosca desse tipo aqui, ó. Isso aqui é exatamente como a gente enxerga a rosca lá no parafuso. Mas pensem a dificuldade de desenhar para cada rosca uma representação real, como a que está sendo feita aqui. Ou essa rosca do tipo quadrada aqui embaixo. Vejam como é complexo isso. Então, quando se desenhava à mão, foi padronizado representações simplificadas. Por exemplo, esse mesmo parafuso aqui, ele pode ser representado dessa forma. Então, o perfil externo dele, ele é representado com uma linha larga, indicando o contorno visível, né? Aqui o chanfro também é linha larga, porém essa representação aqui, ó, e essa linhazinha auxiliar aqui, ela é a representação de rosco no perfil externo. Então vejam, a parte externa da peça está representando o pico mais alto do filete da rosca aqui. Já a linha estreita contínua na parte de dentro está representando o pico inferior dessa, dessa rosca aqui, a parte de dentro, né, a parte menor do filete. E quando a gente representa da forma frontal da rosca, a gente utiliza essa forma aqui. Se a gente olhar para um parafuso, a gente vai ver que ele é bem semelhante a isso que existe na ponta dele. A mesma coisa a gente faz, vejam, para a representação de uma rosca quadrada ou trapezoidal. Aqui tem uma quadrada, aqui tem uma trapezoidal. Então a gente tem as linhas de contorno visível e a parte de dentro dessa rosca nós representamos com uma linha contínua estreita para fazer essa simbologia. Isso para a rosca interna. Desculpem, para a rosca externa. Se for uma rosca interna, veja que a representação ela muda um pouco. Por quê? Porque para mim fazer essa rosca interna, quem já viu lá na oficina fazendo uma rosca interna, o que acontece? Para fazer a rosca interna, primeiro a gente faz um furo. Vejam que esse furo aqui
A ponta da broca é representada também, então ele tem a representação de ponta de broca. E depois, em cima desse furo, é usada uma ferramenta chamada macho, e o macho com o auxílio de um desandador, ele é rotacionado e ele vai confeccionando a rosca. Se eu fosse desenhar, eu teria toda aquela representação dos filetes da rosca nos dois lados aqui. Sendo assim, o que eu faço? Eu faço uma representação simplificada, onde eu tenho a representação do furo e a representação da rosca. Vejam que aqui eu posso ter isso também para conjuntos montados. Eu tenho um parafuso, eu tenho uma peça e eu tenho a outra peça onde vai a rosca. E aqui eu represento montado, né? O parafuso nunca pega no final da rosca, então por isso que o parafuso acaba um pouco antes e a rosca se estende por um comprimento maior. Na representação dos perfis internos, eles são que nem essa imagem que a gente já estudou lá na parte de corte parcial. Veja que quando eu represento em corte, o perfil do furo da broca ele é representado em linha contínua larga. É uma aresta visível, né? Aqui onde eu tenho a representação da onde ficaria a parte maior, a parte externa dos filetes, eu uso uma representação com uma linha estreita contínua para indicar qual é o comprimento dessa rosca aqui. Quando a gente vê uma ferramenta, um macho para fazer rosca, a gente entende que ele não consegue fazer rosca até o fundo do furo. Por isso que sempre existe um recuo aqui do final da rosca até o limite do furo interno que foi utilizado para a confecção dessa rosca. Quando a gente faz a representação com linha não visível, né, um detalhe que não aparece, ela tem a mesma coisa, só que daí é feito toda com linha tracejada, né? Então não existe esse problema. Veja que na vista de planta aqui, a representação é o seguinte, ó, a linha contínua larga é o furo, é a representação dessa aresta aqui de cima do furo da rosca, enquanto que a linha que representa a rosca, ela é uma circunferência parcial. Vejam que ela passa um pouquinho daqui e passa um pouquinho da linha de centro aqui, ou seja, ela é um pouco maior do que 3/4 de circunferência e é passando, então, simbolizando, né, como que esse elemento gráfico aqui pertence a uma rosca do tipo interno. Então, vejo que no desenho técnico isso aqui é muito importante. O software de CAD gera isso automático para nós desde que a gente configure. Então vai ser importante esse tipo de situação lá em desenho técnico 2. Não é o nosso intuito aqui, mas para dar uma visão geral para vocês, nós temos diversos tipos de rosca. Então vocês vejam aqui, nós temos roscas do tipo Whitworth, que elas são roscas em polegada, então tem ela com passo normal, com passo fino, e a cônica, que é utilizada para canos, né? Essas roscas aqui de polegada, elas têm um ângulo do filete de 55 graus. Já a rosca que nós utilizamos aqui no Brasil com muito mais frequência, que é a rosca métrica, vejo que o filete ela tem 55 graus. Então, e aí existe a métrica de passo normal, existe a métrica fina, e aí existe uma série de outras roscas, né? SAI, NC, NF, tem as roscas do tipo UNC, vai ter as roscas para tubo, BSP e NPT, mas a representação das roscas ela é bem semelhante. Vejam aqui que a rosca métrica ela está representada, por exemplo, nessa porca aqui, ela está representado M104, M significa métrica, métrica 104 por 4 milímetros de passo. Por que o 4 milímetros de passo? Porque ela é uma métrica do tipo fina. Se ela for uma métrica normal, eu não necessito informar o passo, que é o que acontece aqui no parafuso. Vejam, essa rosca aqui é uma rosca M de métrica 16, ou seja, o diâmetro externo dela tem 16 milímetros e o passo é o passo da tabela, a parte padronizada das roscas métricas. Existem tabelas onde eu consulto e a gente vai verificar o passo dessa rosca aqui, que se não me falha a memória é de 2 milímetros. Certo? Então, esses padrões de rosca aqui é só para nós sabermos, porque quando a gente coloca na cota, isso aí no dimensionamento, a gente coloca a dimensão máxima dessa rosca. No caso de uma interna,
é a dimensão das linhas estreitas, é a dimensão máxima da rosca. No caso de uma rosca externa, também é a dimensão máxima, certo? Então ela representa a rosca desse tipo. Bom, quando a gente fala de parafusos, vocês devem lembrar que a gente tem uma alta gama de tipos diferentes de parafusos. Parafuso com cabeça sextavada, parafuso com cabeça quadrada, nós temos porcas quadradas, porcas sextavadas, né, ou hexagonais, que são esses aqui. Vejam que as normas, elas padronizam, por exemplo aqui, o diâmetro da rosca. O diâmetro da rosca é o diâmetro D. Vamos supor que aqui seja um M10, uma métrica 10. Então, a chave de boca para mexer nessa cabeça do parafuso será uma chave de boca 1,7 vezes D, ou seja, 1,7 vezes 10, 17 milímetros. Então, a chave aqui será uma chave 17 milímetros. E vejo que existe uma série de outras coisas, né? Por exemplo, a espessura da porca aqui, ó, 0,8 vezes D. Ou seja, se eu estou trabalhando com um D igual a 10, a espessura dessa porca é 8 milímetros. Então vejo que essas relações, elas são padrões de acordo com cada tipo de parafuso. Ou seja, por isso que nós não desenhamos os elementos padronizados de forma individual. Nós não fazemos um desenho de um parafuso. Esse parafuso vai aparecer na lista de material a descrição técnica dele, e como ele não é usinado, ele vai ser comprado pronto. Isso aqui não é costume de se desenhar os parafusos, até porque eles seguem um padrão. A gente pode ter uma série de outros tipos de parafuso, né? Aqui eu estou mostrando os parafusos com cabeça fenda. Então vejam só com encaixe fenda eu posso ter encaixe fenda com cabeça chata, o encaixe fenda com cabeça escariada baulada ou boleada, ou encaixe fenda com parafuso redondo, com cabeça redonda, ou cabeça cilíndrica boleada, fenda também. Então a quantidade de opções de coisas é muito grande. Uma outra coisa que acontece em desenhos de conjunto é que, por exemplo, aqui a gente está vendo um corte de um conjunto. Ó. Então vejam, essa aqui embaixo é uma peça, aqui eu tenho outra peça, aqui eu tenho outra peça, aqui mais uma, e aqui em cima é uma única. E vejam que dentro desse conjunto eu tenho montado pinos, né? Pinos que servem para guiar a montagem desse conjunto. Vejam que eu fiz um corte no conjunto, mas os pinos não foram achurados. Por quê? Porque em desenho de conjunto, componentes cilíndricos, como eixos, por exemplo, ou pinos, nós não cortamos, nós representamos ele dessa forma aqui. Outra coisa importante que acontece é com relação aos parafusos, porcas e arruelas e outros elementos, como a gente vai ver mais para frente. Eu vou alertar essa questão de que são feitos cortes, mas os elementos mecânicos não são cortados. Tá? Então, o que acontece, por exemplo, aqui, ó, vejam, eu tenho aqui eu tenho alguns exemplos de arruela, né? Arruela lisa, arruela de pressão, arruela de segurança, e vejo que no desenho de montagem aqui, ó, o parafuso não está cortado, a porca não está cortada e a arruela de pressão que está montada aqui embaixo também não está cortada. O que está aparecendo em corte é a peça onde vai montado, como acontece aqui nesse exemplo de cima. Eu tenho uma peça aqui na parte de cima, uma peça na parte de baixo. O prisioneiro, que é o nome que a gente dá para esse parafuso que não tem cabeça, vai parafusado aqui embaixo. E aqui onde eu tenho a arruela lisa e a porca, eles não são cortados também, tá? Isso é bem importante, porque quando a gente faz isso, a gente usa os padrões lá no nosso software de CAD, ele não corta esses elementos. Então a gente vai se perguntar, mas por que não corta? Porque a norma não prevê que se passe corte nesse tipo de elemento. Quando nós temos, por exemplo, eixos que são conectados a engrenagens ou polias, é muito comum nós utilizarmos chavetas para manter esse conjunto engastado e que quando eu gire o eixo, eu gire também esse elemento aqui. Por exemplo, se for uma polia, eu gire o eixo e a polia se movimente também. Então eu posso fazer o uso de componentes como esse aqui, que são as chavetas, né? Posso ter chaveta embutida, posso ter chaveta não embutida, posso ter chaveta no tipo disco, o tipo da chaveta, o tipo da representação. Vejam que eu fiz um corte, veja que eu não cortei o eixo, ó, apenas fiz um cortezinho parcial aqui nesse eixo para mostrar a minha chaveta ali montada.
certo? Aqui é a mesma coisa aqui nessa vista da chaveta de disco aqui embaixo. Então, esses elementos, isso vai aparecer muito daqui para frente. Veja que aqui, ó, quando eu trabalho com rebits, rebits é a mesma coisa. O rebit é um componente padronizado, ele é montado entre duas peças e a ponta desse rebit, ó, vejam que ela é remanchada através desse punção que está na parte de cima, fazendo a fixação das duas peças, né, entre si. E veja que o rebite pode ser de vários formatos diferentes, né, de vários tipos, como tinha lá nos parafusos. Mas vejam que em todos os cortes o rebite não aparece na sua forma cortada, ele aparece sem achuras, né? Sem a face de corte. A mesma coisa vai acontecer em diversos outros vídeos, como a gente está vendo aí. Outro tipo de simbologia que se usa em desenhos de conjunto, por exemplo, essa peça aqui. Ó. Essa peça aqui é uma peça fundida, né? Se eu for substituir essa peça por peças soldadas, por exemplo, essa flange traseira uma peça, essa bucha outra peça, essa nervura de reforço outra peça e a base ainda outra peça, eu teria esses desenhos aqui. Veja, eu tenho 4 itens, né? E esses 4 itens, eles são montados, vejam aqui que tá, eles são montados e vejo que existe uma simbologia diferente aqui que não tinha aparecido até então. E em determinados pontos dessa simbologia aqui, eu tenho um símbolo aqui, um símbolo que representa o tipo da solda aplicado. Então vamos ver aqui, ó. Quando eu trabalho, por exemplo, com uma união de topo, como aqui, duas peças, onde eu encosto os topos dela e eu aplico um cordão de solda, nós temos diferentes simbologias. Vejam, quando eu tenho uma solda sem preparação alguma, eu simplesmente encosto as duas peças e a solda fica sobreposta, né, fica essa saliência, eu uso essa simbologia dos tracinhos. Quando eu tenho uma solda, por exemplo, que a superfície foi preparada em V, eu posso ter em V lisa, eu posso ter em V convexa, eu posso ter em X, né, onde os dois lados são os dois lados das duas peças que vão ser soldadas são chanfradas. Então pode ser lisa assim ou pode ser convexa nisso. Então o tipo do símbolo que eu utilizo aqui na representação de solda indica exatamente isto. E a mesma coisa quando eu tenho uniões sobrepostas, como é esse caso aqui, ou uniões no formato de T, como são esses casos aqui. Então a gente pode também ter nos desenhos de conjunto representações de solda. Quando a gente vem aqui para esse outro elemento de máquina que bastante é utilizado em conjuntos, que são as molas helicoidais, nós temos aqui então as molas helicoidais com seção circular, molas helicoidais com seção retangular. Só que vejam que a representação dessas molas ficaria bem complexa, né? Então nós utilizamos representações esquemáticas. Aqui nós temos molas de compressão, aqui nós temos molas de tração, essa outra mola aqui, e essa outra mola aqui é uma mola de torção. Então vejo que elas têm representações esquemáticas que acabam simplificando o nosso desenho técnico. Aqui tem uma representação então em um desenho de conjunto, né? Vejam, ó, o eixo não é cortado, ele não é representado em corte. As nossas porcas, a porca e a contraporca não são representadas em corte. E eu tenho aqui a peça onde a mola apoia e a arruela que contém a mola para ela não escapar. Essas peças são achuradas. E eu tenho a representação simplificada aqui, né, da mola. Isso também serve para outros tipos de mola, como por exemplo molas cônicas, né, como está mostrado aqui, a representação normal, simplificada e esquemática. Quando eu trabalho, por exemplo, com rolamentos, ó, vejo que os rolamentos também eles são cortados, eles têm achura, só que o tipo de elemento que faz a movimentação, por exemplo, aqui esferas, a esfera não é cortada. Nesse caso aqui são pequenos cilindros, né, que são chamados de agulhas, também não são cortados. Os cilindros também não são. Os rolos cônicos ou o duplo rolo, né, os rolos não são são cortados apenas a camisa interna e a camisa externa desses rolamentos, desses elementos, né? Aqui a gente tem um rolamento que é de apoio axial, nós temos então a peça intermediária que segura as esferas e o apoio inferior e o apoio superior achurados, né? As esferas não são
achuradas. Quando a gente trabalha com engrenagens, isso aqui já é são representações que eram bem mais utilizadas quando se fazia o desenho à mão, mas podem ver que são representações de engrenagens, né? E essas representações hoje praticamente caíram em desuso no desenho técnico porque os softwares de CAD já implementam o elemento mecânico e já desenha ele. Então é muito fácil desenhar uma engrenagem hoje quando tu gera à vista, né? Outros itens que também a gente encontra como elementos, né? Os pinos cilíndricos com entalhe, pino cônico ou contrapino. Os pinos cilíndricos pode ser com rosca interna para remover ele de furos cegos, ou o pino liso, que nem está aqui. Existem pinos com entalhe, pinos cônicos, bastante utilizados em projetos de máquina. E os contrapinos, que são aqueles que a gente coloca o pino e torce as pontas para travar determinado item, né? Então vejo que em nenhum dos cortes aqui, os pinos ou elementos de máquina foram cortados, né? Aqui tem um exemplo de um desenho de conjunto, né? Então vejam, isso aqui é uma chave de fenda com pontas intercambiáveis que se construía no Senai, ali nas aulas dos cursos de aprendizagem. Vejam que ele está representado aqui, o desenho de conjunto em meio corte. Então a parte da chave de fenda não está cortada, o parafuso aqui dentro não está cortado. Aqui, como o detalhe era muito pequeno, foi mostrado aqui uma arruela de pressão. E vejam que tanto a tampa, quanto o corpo, quanto a ponteira, quanto essa flange de aperto aqui, elas estão achuradas em meio corte, simbolizando as peças. Veja que no desenho de conjunto eu nomeio os itens através de números, né? Então, peça 1, peça 2, peça 3, 4, a peça 5, que são dois tipos diferentes, e peça 6. E claro que isso vai gerar uma lista de material, né? Essa lista de material ela acaba ficando, ela acaba aparecendo nos nossos desenhos técnicos para indicar quantas peças de cada item eu tenho, o nome dessa peça, quais os materiais e dimensões. Para finalizar esse conteúdo aqui, eu vou deixar um exercício para vocês treinarem. Ele é a página 45 do nosso caderno de exercícios. Aqui tem algumas coisas que não existiriam em desenho de conjunto. Por exemplo, vocês estão vendo que tem dimensões aqui. A gente não utiliza dimensão em desenho de conjunto, porque essas dimensões têm que fazer parte das peças individuais. Porém, como eu tinha que fazer um exercício para vocês responderem algumas perguntas referente a esse conjunto, eu fiz as perguntas e eu coloquei as dimensões, porque algumas das respostas são as dimensões solicitadas para esse nosso conjunto aqui, tá? Então, essa é a atividade deste conteúdo aqui. Não precisa entregar, é apenas um exercício para vocês já irem se acostumando. Certo? Um abraço para vocês e até mais.